Qual a diferença hoje em dia de estudar até o final do ensino médio numa escola pública comparado com estudar até o ensino médio numa escola particular? Qual que é a diferença que faz na vida da pessoa? Eu vivi uma experiência quando eu estava lá em Salvador. Eu recebi uma aluna que ela estudou a vida inteira na escola pública, né? E aí ela foi me contar como é que foi a trajetória dela, né? E aí o problema da trajetória dela está muito relacionado à mão de obra. Ou seja, a escola pública que ela viveu, né? Ela foi recheada de greves, de professores que abandonaram o curso no meio, de professores que não tinham habilitação numa determinada disciplina, mas assumiram a disciplina porque não tinha ninguém para assumir, de conteúdos que não foram terminados, de conteúdos que não foram trabalhados, né? Então, assim, quando ela me traz essa história, ela traz uma história cheia de buracos, cheia de falhas, entendeu? E ela é uma menina extremamente estudiosa, ela é uma menina que tinha um sonho de fazer medicina, né? Numa universidade pública, mas ela estava completamente perdida. Ela foi buscando auxílios paralelos, né? Ela ia na internet e descobria que tinha um livro bom sobre um determinado assunto, aí ela comprava aquele livro, mas o processo dela tinha que ser um processo muito autodidata, porque ela não tinha esse suporte na escola. Então, quando ela chegou até mim, ela estava completamente perdida e com a estrutura acadêmica dela completamente desorganizada, né? Então, o que ela queria? Ela queria, né, colocar essa estrutura toda em ordem, né, dedicar o tanto que ela estava interessada, que ela queria dedicar, para que ela pudesse fazer um vestibular e ser aprovada numa universidade pública. Essa menina estudou 1 ano, incansavelmente, assim, ela morava na periferia de Salvador, ela pegava 2 ônibus para poder chegar na escola, ela vendia brigadeiro para poder, né, pagar o transporte dela, pagar a alimentação, entendeu? Como ela tinha notas muito boas, ela acabou conseguindo uma bolsa de estudos na escola, né? Então ela não pagava para estudar. Mas na escola que você trabalhava? Na escola que eu trabalhava. Só que ela tinha que pagar para poder se locomover até lá e ela tinha que pagar para poder alimentar. Ela chegava na escola às 6h20, 6h30 da manhã, todos os dias, ficava na escola até a hora que a escola fechava, às 9 horas da noite, estudando incansavelmente, entendeu? Era super dedicada, ela ia em todos os plantões tirar dúvida, fazia todos os simulados, assistia a aula, fazia lista de exercícios e tudo mais, não sei o quê, e foi aprovada em medicina na UNEB, que é a estadual da Bahia, né, que era o sonho dela. Então, assim, o trabalho, né, que ela teve foi muito maior por conta de uma deficiência que a escola pública acabou trazendo para a vida dela. E a gente percebe, né, talvez o Murilo tenha essa experiência também, de que quando você pega um aluno na escola particular que é proveniente da escola pública, você percebe que falta muita base desse aluno. Falta conteúdos que ele devia ter visto e ele não viu, né? Seja de matemática, de ciências, de história, de geografia, né? De qualquer coisa que seja, você percebe que, principalmente matemática e português. Eu acho que, assim, se o menino fizer um curso muito bom de matemática e português no ensino fundamental, ele tem chance de fazer um ensino médio bem estruturado e tirar essa diferença, entendeu? Mas se a matemática e o português dele, ou seja, se o menino não sabe interpretar texto, não sabe fazer as contas básicas, não tem um raciocínio lógico desenvolvido, a chance desse menino, né, travar ao longo do ensino médio é muito grande. Como que ele faz para aprender isso na escola pública? Tem jeito? Então, hoje, na estrutura que a gente tem na escola pública, não. Na escola pública, não. Ele precisa de um apoio externo. Na escola pública ele não tem jeito de... Não, porque a escola não tem essa estrutura, né? Muitas escolas estão começando a voltar às aulas agora, em períodos alternados. Tem escola, por exemplo, que está... Isso eu estou falando por causa da pandemia, mas independente disso, já existe uma estrutura em que falta professor, falta material didático, falta, né, compromisso com o conteúdo, de dar o conteúdo todo até o final do ano, entendeu? Então o menino não consegue ter isso. Mas que diferença que faz isso? E agora fala para mim, como que é... Você trabalhou muito tempo em escola particular, talvez na melhor escola particular do Brasil. Eu trabalhei a vida inteira em escola particular, nunca trabalhei em escola pública, nunca dei aula em escola pública. Pronto, você trabalhou, mas assim, nos últimos anos você trabalhou na melhor escola particular do Brasil, pode-se dizer, segundo o governo. Qual que é a diferença do aluno? Compara, por favor, esse aluno da escola pública com o da escola particular. O aluno de escola particular, primeiro, ele vem de uma família que valoriza a educação.
Né? Normalmente, são pais que, né, como o próprio Murilo falou, né, eu queria dar a melhor educação para meus filhos. E aí, então, qual escola eu vou buscar? Né? Então, esse pai, ele preocupa em oferecer para o filho a melhor educação, porque ele valoriza a educação. Né? O Murilo até falou a questão da escola pública ser uma condição que nós, da Exatas, usamos. Né? Ela é necessária, mas não é suficiente. Né? Ou seja, você ter uma boa escola, uma boa formação, é o mínimo que você precisa para você ter uma boa condição de disputa no mercado de trabalho. Mas isso não é suficiente. Outras coisas vão ser necessárias, vão ser requeridas de você. E o aluno da escola particular, ele é um aluno mais exigente. Né? Ou seja, ele já vem com uma estrutura em que ele foi, né, treinado para uma série de coisas que o outro aluno não foi. Análise, discussão, avaliação, crítica, escrita, interpretação, desenvolvimento de raciocínio lógico, coisas que ele conseguiu ter um desenvolvimento disso ao longo do ensino fundamental e que ele vai implementar essas coisas no ensino médio para que ele possa crescer, para que ele possa abrir a cabeça e o universo dele. Então, esse aluno de escola particular, ele é um aluno mais exigente e vem de uma família também mais exigente. E aí, como consequência disso, você precisa de professores qualificados para isso. Né? Então, você precisa de professores que estão antenados nas mudanças de mercado, que têm um domínio de conteúdo. É o mínimo, né? O professor, para entrar na sala de aula, o mínimo que ele tem que ter é domínio de conteúdo. Domínio de conteúdo é saber a matéria que ele está ensinando. Saber a matéria que ele está ensinando. Entendeu? E a gente sabe que em muitas situações isso não acontece. Né? Na escola pública nem sempre isso acontece. Pois é, muitas vezes eu conheço pessoas, por exemplo, que trabalham em escola pública que estão formadas em biologia dando aula de geografia. Não dá. Eu acho que a gente tem que lembrar que a escola pública, nos últimos anos, há um tempo, né, bastante longo, o professor deixou de ter o compromisso com o ensinar. Ele pensa assim: eu sou concursado e tenho a minha estabilidade. Ele falta muito, ele não cumpre o conteúdo, ele não encanta o aluno, ele acha que o aluno é inimigo, porque é muito difícil trabalhar na escola pública com os alunos que estão na escola pública obrigados pela mãe, pelo pai, muitas vezes. Às vezes, as escolas públicas colocadas em ambientes de alto risco, de periculosidade mesmo, que o medo do seu carro ser roubado ali no estacionamento da escola. A escola pública, ela desintegrou de tal maneira nos últimos anos que é impossível a gente fazer uma comparação com a escola particular, onde o professor tem um salário e o professor, se ele não cumprir os objetivos, que é a coordenação, ele é mandado embora. Então, ele tenta dar o máximo dele. Ele quer ser o melhor, ele quer ensinar. Na escola pública, não. Eu quero cumprir o meu horário. E se os alunos estão fazendo barulho, vocês estão conversando muito, eu não vou dar aula mais, não. Vai passar dos professores e ficar lá sentado. Quantas vezes isso acontece? E as faltas? A quantidade de falta na escola pública, que ninguém... E acaba recebendo um salário normal. Não fui porque estava passando mal, mas não tem atestado. A coisa é feita de uma maneira extremamente não profissional, amadora, as escolas públicas. A gente vê desde o grupo até a chegada na universidade. As universidades públicas já são o contrário. As universidades públicas já são, na maioria, melhores do que as universidades particulares. Algumas universidades particulares estão entrando no mercado pesado, mas a maioria ainda a universidade pública mantém aquilo que o colégio público mantinha.